Olá, estamos começando pela TV Santa Cecília mais um Ponto de Vista. Nós desejamos a todos vocês uma excelente tarde, para quem vai nos ver à noite, uma excelente noite nesta terça-feira, 18 do mês de agosto já, né? O ano passando muito rapidamente e muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Vamos ficar juntos aqui até às 14h30 e no nosso reprise à noite das 20 às 21 horas. Muito obrigado a vocês mais uma vez pela audiência. Começando o ponto de vista de hoje, e eu tenho como convidado o criminalista, advogado Armando Matos. Boa tarde, Armando. Boa tarde, um prazer estar aqui com você e com a sua banca. Prazer é todo meu. E a advogada Thaís Périco, que é especialista em direitos da mulher e é vice-presidente da Comissão de Apoio às Vítimas de Violência da OAB. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Prazer muito grande recebê-los aqui para a gente tocar o ponto de vista. Ao meu lado também, todos os dias, ele, Marcos Santana, meu companheiro. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Altair. Boa tarde aos convidados. Boa tarde especial que nos acompanham ao vivo. Altair, antes da gente entrar nesse assunto, que é muito sensível e provocou uma mobilização muito grande na sociedade, que é a questão do estupro e aborto de uma criança de 10 anos, eu queria fazer um pequeno parênteses e comentar sobre a proposta de orçamento do governo federal para 2021, que ela prevê uma redução nos gastos para a educação e um aumento nos gastos para as Forças Armadas. E aí, Altair, o aumento para as Forças Armadas é 48,8% do que já foi gasto em si o orçamento de 2020, que já tinha sido maior do que 2019. E aí você vai buscar a explicação, né? O Brasil está em guerra, vai aumentar o equipamento para fiscalizar as fronteiras? Não. 80% disso daí é para pagar folha de pagamento dos nossos militares. No programa anterior a gente comentou aqui que existem militares que ganham até R$100 mil por mês. Então é por aí que vai, aí você vê quais são as prioridades do governo Bolsonaro. Reduziu os gastos previstos para investir em educação e aumentou os gastos na defesa. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Buturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Só para atualizar os números do Covid no Brasil, né? Hoje nós temos aí um número de 108.536 óbitos. 108.536 óbitos. Um número elevadíssimo, né, que nos preocupa muito, com 3.359.570 contaminados. Esse é o número oficial. Para alguns especialistas da área, né, infectologistas, 9 ou 10 vezes mais que isso em todo o Brasil. É um número assustador e a gente não vê que esse número começa a baixar. Nós estamos naquele platô que continua, sabe, reto. Ele ainda não começou a cair e isso está já há muito tempo. É uma preocupação muito grande, porque em outros países, principalmente na Europa, não é? Esse número, quando chegou num platô, logo começou a cair, vertiginosamente caiu rapidamente. Aqui a gente não está vendo isso, e isso nos preocupa e muito. Programa de hoje vamos tratar de um assunto que nós tocamos nele ontem, falamos um pouquinho dele ontem, né? Porque todo o Brasil está comentando isso, até porque ou lamentando isso, ou se envergonhando de que coisas assim possam acontecer com a humanidade. Como a humanidade é, né? Todos nós somos assim e às vezes nós nos deparamos com cenas que o homem faz, que o ser humano faz, que no reino animal às vezes é difícil acreditar. Essa menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio de 33 anos no Espírito Santo e que foi para um hospital para fazer um aborto, os médicos se negaram a fazer esse aborto, interromper essa gravidez indesejada, porque é de um estupro, de uma violência, e segundo os médicos não fariam isso porque já tinha passado de 22 semanas
E a lei não permite que se faça um aborto depois de 22 semanas. Só que havia uma ordem judicial. Eu entendo que eles teriam que ser presos, porque não é possível, né? Você não obedecer uma ordem judicial. Você pode até não concordar, mas a ordem judicial é para ser cumprida. Mas essa menina foi levada para um outro estado, onde foi feito essa interrupção da gravidez, né? Mas nesse meio do caminho, nós tivemos aí a participação da Sarah Winter, né? Dessa moça iluminada que divulgou o nome dessa menina, que é um crime, que nós vamos falar com os advogados já sobre isso, divulgou o hospital que ela estaria sendo recebida para interromper essa gravidez. Houve manifestação de algumas pessoas e a gente lamenta muito mais ainda se misturar, não é um problema tão grave quanto esse, com ideologia política. Porque virou uma briga ideológica, essa menina ficou no meio, não é? Tem 10 anos, grávida, estuprada pelo tio há mais de 3 anos. Ao meu lado aqui, o Armando de Matos, que pode falar um pouco mais sobre isso. Vou começar aqui pelo que eu falei dos médicos lá do Espírito Santo, Armando, que não atenderam essa ordem judicial de interromper esse aborto. Isso poderia ser feito? Boa tarde ao telespectador, aos que vão nos assistir no período noturno. Um grande prazer estar aqui ao seu lado, Altair, ao lado da doutora Thaís. Tive a honra, primeira vez aqui, de participar ao seu lado, representante da Ordem dos Advogados. Vamos falar bastante essa tarde. O meu amigo Marcos Santana, manda um abraço aqui também ao meu grande amigo Boturão, não está na bancada entre nós, mas mando-lhe um grande abraço. Ao telespectador, é um caso... Vou falar algo que talvez o telespectador não goste de ouvir, mas é verdade. É algo corriqueiro. O que nós estamos vendo, que a televisão está passando de uma forma intensa, esse tipo de problema no nosso país acontece muito. Né? Acho que a doutora Thaís poderá falar um pouquinho depois sobre isso. O que acontece é que alguns casos não são divulgados. Vamos por partes. O crime que ele tem uma previsão no Código Penal, o estupro de vulnerável, não é o estupro comum, é de vulnerável, pessoa com idade inferior a 14 anos. Lembrando que o Código Penal foi alterado, antigamente só as mulheres poderiam ser vítimas de estupro. Hoje o homem pode ser também e a mulher. Nesse caso, o estupro de vulnerável. A pena pode chegar com evento letal em até 30 anos, não foi o caso. Agora, com relação à conduta médica, os médicos, eles são da ciência. É lógico que um papel que vem do fórum chama atenção, eles vão cumprir. É uma ordem judicial. Negaram-se, porque tecnicamente tinham medo que, se o procedimento fosse feito, poderia causar óbito nessa gestante. Pouca idade, primigesta, ou seja, a primeira gestação, ia falar mulher, mas ela não é uma mulher, é uma criança de 10 anos, né? Deve ter tido a sua menarca, ou seja, a sua primeira menstruação agora, e logo engravidou. Já tinha sido vítima durante um tempo do seu parente e engravidou agora. Então, os médicos falaram, não faremos o procedimento porque ela correrá risco de morte. Outro o fez. Agora, com relação ao que essa pessoa fez de ter divulgado o nome do hospital, dia, isso foi um absurdo. Causou uma comoção muito grande. E outra, eu fico observando assim o ser humano, não quero falar de nenhuma religião aqui, mas observo que uma religião X foi à porta lá do hospital, alguns representantes, tentando impedir que o médico fizesse o procedimento. Senhores telespectadores, o Código Penal já prevê isso em 2 situações. Quando é caso de violência sexual, estupro, ou quando a vida da parturiente ou mulher grávida corra risco. Existe uma terceira hipótese, que o STF não está prevista no Código Penal, mas o STF já elencou, que é o caso do anencéfalo. Se eu não me engano, foi o ministro Marco Aurélio,
deu autorização, acho que a doutora Thaís está aqui, pode fazer algum reparo das minhas considerações, ele autorizou que uma mulher grávida dê um feto, um nascituro com anencefalia, ou seja, o cérebro reduzido, teria ali uma qualidade de vida péssima e um tempo de vida também ínfimo. E o Supremo Tribunal autorizou. Foi uma exceção. Via de regra é caso de estupro ou quando a mãe corra risco. Lembrando que em caso de estupro, se a grávida for menor de idade, quem resolve isso são os seus representantes legais. Exatamente o que aconteceu aqui. A menina de 10 anos ela não tem capacidade jurídica para definir alguma coisa. Agora, só para finalizar, a conduta dos médicos. Foram técnicos. Não vou aqui fazer nenhum tipo de comentário negativo. Os médicos foram técnicos, porque o aborto para ser realizado, tanto por curetagem quanto de outra forma, existe um prazo durante a gestação, tamanho do feto. Porque, posteriormente, causa risco de morte à mulher grávida. Então, vamos entender, os médicos foram técnicos, outro fez. Agora, para finalizar e passar a palavra aqui à minha colega Thaís, o que de tudo isso foi errado foi a divulgação do local. Para finalizar agora mesmo, lamentavelmente isso acontece, crimes sexuais acontecem e pior, o telespectador fique sabendo, dentro das residências, via de regra, são os próprios familiares. Acontece fora? Lógico que acontece, mas a maioria avassaladora acontece dentro de casa. Antes de passar para a doutora Thaís, deixar bem claro aqui que eu já falei, pela minha formação religiosa, eu também não sou favorável ao aborto, pura e simplesmente. Há quem defenda e eu respeito, respeito muito isso. No caso dessa menina, ela tem 10 anos e o aborto seria necessário até porque não tem preparo nenhum, ela não tem condições físicas, até porque essa gravidez é de alto risco para ela, é uma coisa absurda, teria que ser feito de qualquer forma. Esse hospital que ela foi é especializado nesse tipo de procedimento. E eu ouvindo hoje uma entrevista do diretor do hospital, ele disse, olha, não é o único caso que nós recebemos aqui. Há pouco tempo agora nós recebemos uma menina de 8 anos, grávida de gêmeos, Ela fez o aborto, aí teve que mudar de nome, porque divulgaram o nome dela da mesma forma. Ela mudou de nome, mudou de cidade, A família teve que ter a ajuda do governo para poder recomeçar em outro local. E essa menina, da mesma forma, ela vai ter que mudar de nome, já há uma tendência para isso, o pessoal já trabalha nessa diretriz de mudar de nome, mudar de cidade, porque senão ela não vai ter sossego na vida. Porque o problema não acaba aqui com o aborto. Aqui começa um outro problema psicológico e a doutora Thaís pode falar muito melhor sobre isso. Boa tarde, obrigada. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa noite para quem vai nos ver mais tarde na reprise. Um prazer estar aqui, ladeando aqui meu colega advogado. Muito importante a gente poder passar essas informações. A situação é muito triste, o sofrimento psicológico dessa criança ele não foi interrompido. Eu, inclusive, fiz algumas observações em relação a esse caso, no sentido de o que a sociedade está fazendo com essa criança. Lamentavelmente, essa criança tem sido acusada de ser uma criminosa, uma criança de 10 anos. Então, a gente percebe que tem uma influência religiosa muito grande que influencia a sociedade a se posicionar em casos de aborto. E, neste caso, como em todos os outros, como muito bem colocou aqui o meu colega, são 250 mil casos de aborto por ano que recaem sobre o Sistema Único de Saúde. Então, essa questão de manter o aborto criminalizado, ele é um fardo muito pesado e ele diz respeito, inclusive, às decisões da mulher. Então, vou tentar não entrar também em questões, em posicionamentos pessoais, vou me ater à questão técnica. Muitas pessoas também criticaram a postura do judiciário, mas infelizmente esse caso dessa criança, ele precisou ser judicializado, como bem colocou o colega, porque a criança tinha 10 anos de idade. Então, para que o procedimento do aborto fosse realizado na gestante menor de idade, era necessário que fosse precedido pelo consentimento do seu representante legal. E esse consentimento não houve, porque os representantes legais da criança eram seus avós. Ou seja, os avós estiveram também numa situação de extrema violência, porque eles precisariam consentir um procedimento de aborto e essa pessoa, e o réu deste caso, era o filho deles.
Então, é uma situação de violência familiar muito grande. Essa criança foi retirada do seio familiar e está num abrigo porque ela sofreu estupro pelo membro da sua família. Então, tudo isso é muito complexo. Nós estamos agora vivenciando momentos de exposição. Alguém vazou esses dados e esses dados saíram de órgãos públicos, de pessoas que deveriam e tinham compromisso e obrigação legal de mantê-los sob sigilo. Então, verifico também atos de improbidade praticado por inúmeros funcionários públicos que passaram essa informação adiante e a infração ao artigo 27 do ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, além da violação aos tratados internacionais de direitos humanos de proteção à criança e à mulher, dos quais o Brasil é signatário. Vale dizer que ela foi estuprada pelo tio. Sim. Tio muito próximo, quer dizer, a gente falando dentro de casa, onde mais acontecem as coisas, ela foi estuprada pelo tio de 33 anos, isso há mais de 3 anos já, que vem sofrendo essa tortura, né? Essa violência. Ô Marcos, a Sarah Winter, que está solta, né? Com uma tornozeleira, soltaram ela e acharam que ela não ia fazer mais nada. Olha o estrago que ela fez numa família, num ser humano. Olha o que ela fez na cabeça da menina, Marcos. Ô, Altair, amigos que nos acompanham em casa, a primeira imagem que eu vi, a primeira impressão que eu tive quando vi aquelas imagens daqueles fundamentalistas na porta do hospital, me remeteu ali aqueles protestos no Irã, no Afeganistão, dos talibãs. Que o fundamentalismo religioso é praticamente igual ali, né? As pessoas que não tomam muita atenção, porque cada vez mais isso daí acaba se tornando um círculo vicioso e se potencializa cada vez mais, né? A contaminação do fundamentalismo, aí não tem nada a ver com fé, isso aí é fundamentalismo religioso, é uma leitura completamente equivocada aí de qualquer preceito religioso que se possa ter. Eu fico imaginando Jesus Cristo ali, o que ele faria naquele momento ali na porta daquele hospital, né? E quanto a Sarah Giromini, que ela... Giromini. Ela achou um nome estrangeiro aí para gourmetizar, vamos dizer assim, o reacionarismo dela. Na verdade, ela não é uma pessoa física, se você parar para pensar. Ela é um estado de espírito. Ela representa o sentimento de muitas pessoas ali, que ela apenas é uma porta-voz. E uma das maiores articuladoras desse movimento fundamentalismo brasileiro é a ministra Damares Alves. Inclusive, existe a suspeita de que ela que promoveu o vazamento dessas informações sigilosas, porque o processo estava em segredo de justiça, e a Sarah Winter apenas articulou todo esse esquema aí fundamentalista. Então, eu acho que quem nos acompanha tem que separar muito bem o que é fé, o que você tem a visão de mundo, você pode ter a sua religiosidade, e o que é fundamentalismo religioso. É uma coisa muito perigosa, abre um precedente muito perigoso. E ainda mais no Brasil, que esse caso da criança, é uma criança, porque, Altair, depois que ela foi submetida ao procedimento, a primeira coisa que ela queria era brincar com os bichinhos de pelúcia que ela tinha conseguido, né? Então ainda tem gente que fica querendo criminalizar a vítima, que ela sensualizou o tio, e assim por diante. Esse tipo de absurdo que povoa a cabeça das pessoas. Eu peguei um dado aqui do Ministério da Saúde de 2018, que é o dado mais recente que tem, que nesse ano, 21.172 crianças entre 10 e 14 anos deram à luz. Quer dizer, essa criança não é um caso específico. Isso daí é uma rotina que acontece, infelizmente, em vários lares brasileiros. E como o Armando observou muito bem, a maior parte dos estupros, o autor da violência é uma pessoa próxima ao círculo familiar dela, né? Ou é o padrasto, ou é o tio, o vizinho, o irmão e assim por diante. A gente fica pensando, o estuprador é o sujeito, o manego que está atrás do poste que arrastou a vítima para um terreno baldio. Muito pelo contrário. A grande maioria das vezes, o autor dessa barbaridade é uma pessoa muito próxima. Então, esse episódio serve, na verdade, como um ponto de partida para uma grande discussão, uma discussão sem o fundamentalismo religioso possa contaminar. Se você me permitir, são duas grandes falácias. A primeira, que o estuprador é de fora, é externo, via de regra é interno. Outra, o jovem que tem contato a primeira vez com a droga, quem apresenta a droga é o amigo. Não é o traficante da esquina, igual ao filme que nós observamos, que vem um sujeito estranho que oferece a droga pela primeira vez. Isso é mentira. Senhores pais, quem vai oferecer droga para os seus filhos é o amigo, é o próximo, é o amigo da escola, é o amigo da rua, é o próprio irmão,
esse vai oferecer droga ao seu filho. Então tome cuidado. Nós vamos para o intervalo e depois vamos voltar a falar desse assunto da violência aqui, não é? Do estupro. Eu só queria deixar claro para as pessoas aqui que aquele movimento todo que houve lá, de algumas religiões católicas, evangélicas e outras igrejas que tiveram lá, é de uma bobagem, né? De uma ignorância tamanho do mundo, porque ninguém estava tratando de um aborto pelo aborto, era para salvar uma criança de 10 anos. Essa é a grande verdade. E consta nas leis brasileiras que isso é possível, que isso é legal, não é? Eu não defendo o aborto, como disse a vocês, a minha crença religiosa, a minha formação religiosa, eu não sou favorável ao aborto. Agora, em certos casos, há que se pensar de que a vida, né, tem que ser salva. E aí a mãe corre risco de vida, como no caso da anencefalia, né? Da má formação, de uma gravidez de risco, de alto risco, de uma criança como essa, aí não tem jeito, aí a gente tem que partir para o que é sensato, para o que é legal, está dentro da lei, não é? E fazer o melhor. Agora, o ser humano me amedronta, às vezes eu fico amedrontado. Você pensar que um irmão, que um tio, que um avô, pai, né? Às vezes pode causar um mal, uma violência por uma criança como essa, é revoltante, é enojado, né? É um negócio que não dá para acreditar, mas acontece e sempre acontece. Para o intervalo e voltamos já. Voltando com um ponto de vista aqui pela TV Santa Cecília, hoje trazendo o criminalista doutor Armando de Matos e a doutora Thaís Périco, que é vice-presidente da Comissão de Apoio às Vítimas de Violência da OAB, é especialista em direitos da mulher. Estamos falando hoje de um assunto que eu não gostaria de tratar no programa nunca. Eu não gostaria de falar, não é no programa, não gostaria de ouvir que existe isso, que crianças de 10 anos são estupradas e que engravidam de um tio, né? E aí ele foi preso hoje na cidade de Betim, em Minas Gerais, já está sendo trazido, se não estiver já no Espírito Santo, né? Eu não sei se ele vai para a cadeia de Vila Velha ou vai para a capital, mas de qualquer forma já está preso, confessou que realmente... E eu não sei o que acontece com ele. A pena, o Armando falou que pode chegar até 30 anos, se fosse um caso de morte, né? Sim. Como não é um caso de morte, não vai chegar. Mas, imagine, esse sujeito já foi preso aí por envolvimento com drogas, né? Ele estava solto aí, mas em regime, sabe, de residência, né? Regime... Eu não sei em que pé está a execução dele, mas eu ouvi também pela imprensa que ele já foi processado por porte de armas, armas ilegais, estava condenado. Processado e condenado, e por entorpecente, tráfico de entorpecentes. Então ele não é primário, já fica muito claro isso, e não trata-se de um primário. Agora, é um caso muito triste, uma repercussão muito grande, mas como nós estávamos falando aqui antes do intervalo, isso acontece a miúde, não só com garotas, mas com garotos também. O que precisa ser feito imediatamente, procurar auxílio médico, né, no primeiro instante, e depois procurar um profissional que trate da mente desse jovem, porque as sequelas são imensas. Isso causa problema nas relações de casamento, nas relações interfamiliares. Isso é um problema muito sério e acontece, como eu disse, diariamente. Caso você tenha um problema assim na sua família, procure a delegacia especializada, a Delegacia de Defesa da Mulher em Santos, procure a polícia, procure as autoridades. A criança, o jovem está passando por isso, procure o professor na escola, procure o coordenador da sua escola e leve isso a público, não fique com vergonha, porque esse problema ele inicia e não tem fim. Enquanto não estancar, não acabar definitivamente, isso vai perdurar por anos, por vidas, por décadas. Nós temos um caso, não sei em que país foi, um sujeito que ele violentava as próprias filhas, as filhas davam à luz e as crianças ficavam, acho que na garagem, lá no subsolo, porão, né? Porão, acho que foi na Áustria. Foi na Áustria, terra do Hitler. E essas crianças ficaram lá até um determinado momento, vizinhos descobriram. E isso acontece. Muito triste, procurem as autoridades. Como diz o Armando aqui, vai ter que tratar da cabeça dessa criança, né? Muito. Agora, dizem os especialistas que a cabeça desse cara não tem quem cure. Isso aí, se prender, essa besta fera, quando soltar, ela vai cometer outros crimes. Quer dizer,
A minha preocupação é com ela, não é? Com a criança. Doutora Thaís, a senhora falou aqui, nós estávamos no intervalo, a senhora falou dos problemas das crianças, das meninas, né? Do que sofrem as meninas de violência sexual, de todo tipo de violência, né? Mas sexual é a pior de todas, né? Sim, sim. Aqui, a violência contra a mulher, ela é arraigada na sociedade por conta da estrutura da sociedade machista, né, como um todo. Então, infelizmente, enquanto nossos corpos forem vistos como objetos, nós sofreremos violência sobremaneira em um número muito superior à violência que sofrem os homens. Então, para a gente não escapar da pauta do aborto, o aborto é a terceira causa maior de morte de mulheres registrado no Brasil. Isso importa dizer, que a cada 2 dias uma mulher morre, vem a óbito por consequências de abortos realizados de maneira clandestina. Então, quando a gente vem falar do caso dessa criança, a gente tem que aproveitar esse caso para trazer à tona a necessidade da discussão da pauta do aborto, porque o aborto ele não é legalizado no Brasil. Então, muitas pessoas, até a grosso modo, a gente coloca, mas no caso dessa criança, o aborto, ele era legal. Não é que ele era legal, ele não era criminalizado. Quando a gente discute que é necessário legalizar determinados casos de aborto, e no nosso caso, tentando não trazer para uma esfera pessoal, mas no meu ponto de vista, enquanto defensora de direitos humanos das mulheres, os casos de legalização do aborto, eles não vão afetar naquelas pessoas que já não iriam abortar. Mas eles vão reverter esses casos de mulheres que morrem na terceira maior carnificina de mulheres no país. Por quê? Porque as mulheres que querem abortar, elas vão abortar. E quando a gente fala em descriminalização, a gente está dizendo que nesses casos pontuais que nós tratamos aqui agora, como caso de estupro, como caso de estupro de vulnerável, como anencefalia e quando a mulher corre risco de vida, esses casos eles só estão saindo da esfera da criminalização, ou seja, as mulheres não serão levadas a júri popular porque são crimes dolosos contra a vida. Nós estamos dizendo que quando a gente busca a legalização do procedimento, a gente busca a implementação de políticas públicas, criação de hospitais referência para atendimento das mulheres que sofrerem aborto. E muitas mulheres, infelizmente, elas vão buscar o aborto de acordo com suas possibilidades. Então, mulheres brancas, mulheres ricas, mulheres que têm condição, elas vão poder ir até a Colômbia para realizar o procedimento, até o Uruguai, elas vão poder contratar uma clínica particular composta por uma equipe médica de primeira linha, que vai funcionar de maneira clandestina, obviamente, por conta da criminalização, mas as mulheres que morrem são as mulheres periféricas, são as mulheres pretas, são as mulheres marginalizadas. Então, quando a gente vem falar que o número de aborto é tão grande a ponto de cada 2 dias uma mulher morrer por aborto, é porque ele é uma questão de saúde pública, é uma questão de violência contra a mulher. Quando a mulher compra, fico um pouco preocupada de trazer essas informações, mas a gente sabe que você consegue comprar um comprimido da substância que causa aborto pela internet muito facilmente. E muitas pessoas que também se aproveitam dessa situação de fragilidade e marginalização vendem comprimidos de farinha. Então, muitas vezes a mulher compra o comprimido, paga R$2.000 na dose. Não funciona? Não funciona. E o que ela faz? Ela pega a agulha de crochê e provoca o autoaborto. Isso causa infecção generalizada, ela dá entrada no sistema de saúde quase morrendo, com secreções purulentas, infecções das mais variadas naturezas, e traz um gasto enorme para o próprio sistema de saúde. E quando elas dão entrada no sistema, ainda sofrem violência obstétrica, porque são extremamente desrespeitadas, abusadas, violadas, achincalhadas, porque provocaram um aborto. Então, a gente precisa trazer a temática do aborto para a discussão enquanto macro, saúde pública. Mulheres estão morrendo porque não podem realizar o procedimento e não podem realizar legalmente e realizam ilegalmente. Olha, esse assunto é pesado, não é um assunto fácil de ser tratado, não é um assunto que a gente trata com naturalidade, porque existem os dois lados. Existem pessoas que não querem nem ouvir falar nisso, outras pessoas que entendem que é um problema de saúde pública, né, que entendem, levam por esse lado, e esse dado que a doutora Thaís traz aqui, que é o terceiro número de mortes de mulheres no Brasil, é absurdo, eu desconheci esse número. Agora, que é uma verdade, que é a mulher pobre, que é a mulher que não tem condições, que vai fazer essas clínicas clandestinas de fundo de quintal que existem por aí, é verdadeiro, né? Carnificina, porque quem tem dinheiro
viaja e faz fora. Faz fora. Isso a gente conhece, a gente sabe, né? Claro que isso não é notícia de todos os dias, mas é verdadeiro, né? Então, é preciso discutir esse assunto com seriedade, com todo o amor que a gente tem pela vida, não é? Mas discutir esse assunto. Marcos, eu queria depois dar uma... Então, essa questão do aborto é mais um exemplar da manifestação da síndrome da avestruz que permeia o povo brasileiro, né? Que enfia a cabeça no buraco para fingir que o problema não existe, né? Quando a doutora falou muito bem aqui, muita gente defende o seguinte: a partir do momento que legalizar o aborto, parece olha, hoje eu não tenho nada para fazer, eu vou ali na esquina, vou fazer um aborto. Quando não é isso, né? Existe um drama muito complexo a respeito disso daí, permeado inclusive com questões religiosas. Que difícil falar nisso, respeitar. E também tem outras questões que precisam ser debatidas paralelamente, com relação à saúde da mulher, planejamento familiar e com métodos contraceptivos, né? Porque muitas vezes acha que apenas por proibir vai resolver o problema. Muito pelo contrário, a Thaís falou muito bem. A mulher que não deseja levar adiante uma gravidez, ela vai tomar suas providências de acordo com os seus recursos, de acordo com o seu alcance. A rica, ela vai pagar uma clínica particular, vai fazer um procedimento clandestino com toda a sua segurança. E a pobre, normalmente negras, vai fazer o quê? Vai ali no quintal de casa, vai pegar uma agulha de crochê, de tricô e vai se automutilar. E muitas vezes, na maior parte das vezes, correndo o risco de morrer, né? Então, esse tipo de discussão a gente tem que debater aos olhos da ciência, respeitando as crenças religiosas de cada um, mas ainda assim, do ponto de vista da saúde da mulher. Senão, a gente vai ficar apenas enfiando a cabeça dentro do buraco. Doutor Armando? Sim, em primeiro lugar, nosso país hoje é um país laico, né? De 1988 para cá não se discute mais leis à luz da religião, dessa ou daquela. O país é laico. O que eu não concordo, não sei se a doutora Thaís também pensa nessa linha, nós não podemos transformar o aborto em método anticonceptivo. Método anticonceptivo são os que nós conhecemos, preservativo, pílula, DIU. Existe até a pílula do dia seguinte, hoje, que é vendida nas farmácias. O preservativo, né? O preservativo, o primeiro que eu falei, o preservativo que é o mais popular. Agora, tem um detalhe. Tudo isso que eu estou falando aqui gera custo. Nem todas as mulheres podem aplicar o DIU, nem todas as mulheres podem comprar preservativo. Mas na policlínica dá de graça. Não é todo lugar que tem policlínica, né? Alguns locais não existe policlínica. Nem toda mulher tem acesso à pílula anticoncepcional. Bom, esse é um ponto. Agora, nós transferirmos ao Estado a responsabilidade de fazer o abortamento como se fosse método anticonceptivo, aí eu não concordo. Mas que nós precisamos reestudar isso e parar de levar em consideração os aspectos religiosos, porque o problema é sério, porque acontece isso. Como a doutora foi uma tenacidade muito grande, e eu nunca falaria o nome dessa substância, que até outro dia vendia em farmácia, foi proibido pela Anvisa, mas facilmente se compra isso. Uma tristeza. Mas mulheres continuam usando medicação sem nenhum tipo de acompanhamento médico, até porque o médico não pode fazê-lo, porque se o fizerem, incorrem em crime. Aqui no Brasil, se o fizerem acompanharem, incorrem em crime. E mais, vai a júri popular, viu? Vai a júri popular. O aborto é um dos crimes que vai a júri popular, entre os 4, e vão a júri popular. Então, o médico não se envolve nisso. Mas as pessoas vão no mercado negro buscar essa droga, produzem, né? E acontecem os problemas, as sequelas ficam. E aquelas mais humildes produzem o abortamento dessa forma que a doutora disse aqui. Acontece todo dia, gera um problema muito grande para a saúde, porque isso vai desaguar no Sistema Único de Saúde, que já está inchado por conta da Covid, então não vamos nem falar. Não há espaço, não há profissionais, não há gente. Ou nós mudamos a nossa regra, ou nós vamos continuar convivendo com isso, por anos, anos e anos. Doutora Thaís, bom, já aconteceu. A menina está aí, né, brincando com o ursinho de pelúcia, aí o Marcos colocou aqui, a inocência, né, é uma criança de 10 anos. É triste de falar, duro de falar sobre isso. Eu fico engasgado com esse tio, né? Isso não é tio, né? Isso não é tio, isso é um ser demoníaco. Daqui para frente, como é que podemos ajudar essa menina? Como é que o Estado vai ajudar essa menina? Qual é o tratamento que ela recebe? Sim.
Só vou fazer um contraponto na fala do meu colega. Ele colocou Fique à a vontade, questão dos métodos contraceptivos. Aborto jamais pode fazer parte não pode contemplar métodos contraceptivos, até porque a concepção já ocorreu. Inclusive, o Brasil é pioneiro na produção de métodos contraceptivos. Existem uma infinidade deles e eles estão à disposição pelo SUS. O que acontece é que nenhum desses métodos contraceptivos eles são 100% eficazes. Todos têm seu percentual de falha. E nesse percentual de falha acontecem muitas gestações. Então, o que a gente precisa trazer aqui? A própria OMS preconiza que existam planejamentos familiares pelas unidades básicas de saúde de cada localidade, inclusive de planejamento mesmo, para que cada família possa adotar aquele método contraceptivo para entrar na fila e fazer pelo próprio SUS. A questão é, o aborto acontece em larga escala, em um outro momento, né, e sob um outro recorte. Trazendo para essa questão dessa criança, nós temos uma criança que sofreu sistemáticas violações de direitos humanos. Quando a gente fala, a criança foi vítima de estupro, foi. E a gente precisa também sempre trazer à tona a questão da figura caricata que a gente pinta. Eu falo a gente porque a sociedade faz isso. Esse monstro que ele foi capaz de fazer com essa criança. Gente, ele não era um monstro, ele era o tio dela. Ele é irmão do pai ou irmão da mãe, não consigo precisar a proximidade desse parentesco. Mas o fato é que ele era o tio. E quando a gente coloca aqui essas pessoas, nossa, esse monstro, esse doente, a gente está atenuando a situação de criminoso, de agressor que aquele homem é. Ele não é monstro. Quando a gente traz aquela figura caricata de pessoa horrível e desfigurada, a gente está afastando, a gente está atenuando aquela pessoa que é saudável. Completamente. A sociedade patriarcal transformou aquele homem saudável num agressor. E ele acha que ele pode usar daquele corpo, aquele corpo infantil, aquele corpo feminino, estava ali para disposição, para satisfação da lascívia dele. E não estava, nunca esteve. É uma criança. E não existe nem consentimento, porque criança de 10 anos, o doutor colocou muito bem aqui, criança inferior a 14 anos, não tem, o estupro é presumido, não tem consentimento. Agora, essa criança precisa de um atendimento multidisciplinar. Precisa de acompanhamento psicológico, precisa de atendimento também para sua questão de ordem física, soube que é extremamente franzina, não teria a menor condição de tocar essa gestação até o final, não teria a menor condição de parir, amamentar, não tem estrutura psicológica. Então, a circunstância do abortamento era a melhor, era o que deveria ter acontecido, e nós não precisaríamos nem de um boletim de ocorrência para que isso acontecesse. Eu acho muito importante a gente colocar isso num canal público, que em casos de estupro, onde os casos também não são criminalizáveis, não há necessidade sequer de boletim de ocorrência. Apresente-se na unidade de saúde, a equipe multidisciplinar que obrigatoriamente tem que atender as vítimas, composto por assistentes sociais, psicólogas e também atendimentos ligados à Defensoria Pública, ao Ministério Público, Infância e Juventude, vai extrair da conversa dessa criança com o seu responsável legal e também da mulher em situação de violência, mulher maior de idade, vai extrair a informação que é necessária e vai submeter imediatamente ao procedimento de aborto. Não é necessário judicializar uma descriminalização que já está prevista no Código. Então é importante colocar e busque ajuda. Essa menina sofria estupros sistemáticos desde os 6 anos de idade. Eu fico pensando, doutora, desculpe interromper, Imagina. Mas será que a família, ninguém percebeu nada? Quer dizer, é um negócio tão, né, absurdo. Será que nós já ouvimos tanto falar de conivência, né? A mulher era conivente, que o marido que o estuprava a enteada, o enteado, e fazia de conta que não via. É não interessante o que você está falando. Queria... Talvez os avós dessa criança até soubessem. Quero crer que até quero crer que não, mas certamente sabiam, mas para não gerar um problema criminal ao seu filho, sabedores que problema esse poderia lhe custar a vida. Mas é um bandido, né? Bom, é um bandido, mas é seu filho. Da pior marca. Eu entendo, Altair, eu entendo, tanto é que o Código de Processo Penal já faz essa previsão legal. Existe uma pessoa que vai representar essa vítima, não mais da família, porque o pai, o avô não vai querer que o filho vá para a cadeia. Ele não, mesmo que soubesse, fala, ó,
Você precisa parar com isso, tal. Ele não vai levar o conhecimento da autoridade, porque o filho iria para a cadeia imediatamente. E só para finalizar aqui, o que eu disse, doutora, é que as mulheres não levem o aborto como um método para resolver o problema dela. É muito difícil não é abortar. isso, né? É muito difícil. É algo muito sério, mexe muito com a estrutura da mulher, né? Muito com a estrutura física. E é um problema seríssimo, não acontece só no Brasil, né? Acontece no mundo todo. Agora, com relação à parte jurídica, certamente o avô da criança era sabedor, não sei, né? Tenho quase que certeza. Mas 3 anos é muito tempo, né, gente? Muito 4 tempo. anos. Outra coisa, 4 anos. 4 tem anos, como, quase 4 anos. A É muito tempo. a criança hoje É de muito 10 tempo. anos, Ah. ela falou alguma Meu Deus. coisa e começou a sexualizar Meu Deus. outras. Não há como 4 anos Não. sendo vítima. A culpa não é da criança. Não, muito A pelo culpa, contrário. muito pelo contrário, é do estuprador. Mas os avós deveriam ter percebido alguma coisa e separar os dois. Olha, não aconteceu. A gente sabe, eu já fiquei sabendo de muitos casos em que a mãe é conivente com o companheiro, que não é pai da criança, que é padrasto, e sabe que ele violenta, mas faz de conta que não vê para manter o companheiro do lado. Nós já tivemos casos assim, a polícia, quantas notícias foram dadas? É de assustar. O ser humano às vezes assusta a gente, não é? Olha, isso é ser humano. Não Essas é? questões de acobertamento, Acobertamento. elas também trazem muito a questão religiosa, né? Como eu vou desfazer a família? Também, né? Então, existem muitas, essas questões permeiam, questões de religião, questões de manter a família, questões de evitar escândalos, são questões que ainda são trazidas à tona. Mas veja que existe também um dispositivo... A vergonha, né? A vergonha. Não quero me expor, vai acabar com a minha família, vai acabar com a minha reputação. E a questão, a negativa também, ela também traz a questão da conivência. E se você é responsável por um menor de idade, você sabe que esse menor de idade, ele vem sofrendo violações sistemáticas de seus direitos, você também vai responder pelo crime. Porque você sabia e você tinha o dever legal de protegê-lo. Marcos, você Eu tem. queria fazer uma pergunta, doutora Thaís, se é possível a gente, nas pessoas que convivem com essa família, ou mesmo uma pessoa dentro da própria família, identificar alguns sinais de que a criança está sendo vítima de violência sexual. Vou pedir só um minutinho, vamos fazer um intervalo, Claro, né? claro. E na volta do intervalo, a doutora Thaís, que é especialista em direitos da mulher, responde ao Marcos Santana. Volte já. Estamos de volta aqui no Entrevista hoje, recebendo a doutora Thaís Péricos, ou Périco, e o doutor Armando de Matos. E o Marcos Santana fez uma pergunta aqui antes do intervalo, eu queria que você repetisse, Marcos. Isso pergunta da doutora Thaís, se é possível identificar alguns sinais de que a criança está sofrendo violência sexual sistematicamente. O que a gente sempre recomenda, sobretudo quando existe um distanciamento da criança dos seus pais, como no caso que nós estamos discutindo aqui, os responsáveis legais pela criança eram os avós. Acompanhe o dia a dia dessa criança. A gente precisa ensinar as crianças para que elas mesmas façam suas próprias higienes, comportamento muito acuado, muito assustado, hipersexualizado. A gente precisa estar muito, muito alerta para esses sinais de que essas crianças estão sofrendo violências de quaisquer tipos. Essa criança, muito provavelmente, talvez ela ainda estivesse próxima à menarca. Talvez ela nem tivesse tido ainda a primeira menstruação, mas já estava tão perto que já houve a questão da ovulação. Essa é uma questão técnica médica, não vou me aprofundar, mas existe a possibilidade dela sequer ter ainda menstruado pela primeira vez ou ter tido a primeira menarca ainda como se a menstruação ainda não tivesse engrenado. E ela já perdeu a sua infância. Essa criança já sofreu a violência. Muitas outras meninas, o Fórum Nacional de Segurança Pública trouxe a informação que meninas de 7 a 13 anos são as que mais sofrem violência e os abusadores estão dentro de casa. Então a gente precisa ficar muito esperta e investir muito em educação. E a gente até traz a observação do começo do programa. Houve uma redução absurda de investimento em educação, só que é a educação que vai melhorar a nossa próxima geração. Porque se a gente não educar para a equidade, não educar para meninos e meninas com as mesmas oportunidades, nós vamos continuar crescendo em sociedade que nos objetifica e que faz com que esses homens violentos se apropriem dos nossos corpos e das nossas vontades. Doutora, a gente está no Brasil, né? E no Brasil porque eu ouço falar muito de troca de identidade lá nos Estados Unidos. Lá, né?
muda de um estado para o outro, muda a identidade. Estão falando muito que essa menina vai ter que mudar a identidade, o nome, a cidade. E existe esse programa no Brasil? Isso é muito complexo, né? Para você conseguir, ao fazer uma alteração da sua origem, do seu patronímico, eu imagino. Muito complexo. O que a gente precisa hoje é focar nas políticas que existem para a proteção dessa criança. Essa criança já estava em um abrigamento. Eu entendo que ela permaneça em um abrigamento até porque ela não está em situação de segurança. Só que depois dessa divulgação aí da Sarah Winter, da Jeromine, né? Divulgou o nome da criança inteiro, aonde ela estaria, quer dizer, essa menina ficou conhecida, todo mundo sabe, quer dizer, vai carregar isso, onde ela for, as pessoas vão identificar. Nós vemos isso em outros tipos de crimes, né? Muitas mulheres acabam obrigadas a deixar os seus lares, né? Os seus locais de residência, alterando a comarca, mudando de vida, porque a sua vida depois da violência nunca mais será a mesma, a marca é eterna. Então, hoje, o foco é o tratamento psicológico dessa criança, uma assistência biopsicossocial, porque ela precisa ser atendida neste nível. O duro é que quando sai de um tratamento, quer dizer, sai de um médico e vai para a rua e vai para a escola, o amiguinho, a amiguinha, na inocência também, e identifica, é você, foi contigo que aconteceu, quer dizer, é uma marca, essa exposição é terrível, né? Absurdo. Doutor, agora, vindo aqui para o lado do criminalista, né, doutor Armando, esse tio, né, essa besta, esse bandido, né, ele vai para uma cadeia agora e vai para um lugar especial, né, ele bem cuidado, né, ele não pode ficar solto, né. Ele cometeu um crime previsto, como eu já disse, no pena. Código Penal, a pena é elevadíssima. Ele não pode ficar junto com os outros, né. Não é bem assim, não é bem assim que a coisa funciona. As pessoas acham que a cadeia tem um local próprio. O seguro, né? O chamado seguro. Quando ele ingressar, sim, mas depois ele vai ao convívio com outros presos processados pelo mesmo artigo. Aí, não. Nos Estados Unidos, e nós copiamos em muitas coisas os norte-americanos, estou falando se isso é bom ou não. Lá eles fazem a castração química, ok? Bom. Castração química. O sujeito nunca mais consegue praticar um ato sexual. E mais, eles vão mais longe ainda. Eles indicam no bairro, para a sociedade, ó, naquela casa, número 35, mora o fulano de tal que foi processado por tal e ficou tantos anos preso. Isso nos Estados Unidos. Afastem seus filhos daquela casa. Isso é feito lá. Aqui é proibido pela Constituição. A nossa Constituição proíbe qualquer tipo de sensacionalismo nesse sentido, né? Ainda bem ou não, aqui é proibido. Lá nos Estados Unidos é feito sim. Eles fazem a castração química com o trânsito em julgado da sentença. Outra coisa, vamos aguardar o exame de DNA que será feito, que essa será a prova cabal. Resto do corpo, do feto, parte foi levada para o laboratório para fazer confronto de DNA. Será a prova inequívoca que ele de fato gerou essa criança. Então, por enquanto, nós estamos na fase preambular do inquérito. Precisamos ter provas. E qual seria a pena? Isso comprovadamente pelo DNA, ele é o estuprador, ele é o maníaco, ele é o bandido. Graças a Deus, a menina não morreu. Eu quero crer que essa moça tenha sofrido lesão de natureza grave. A pena pode chegar até 20 anos. Até. Se for o e aí ele cumpre 8, 7 e vai sair. Veja bem, é um crime que a progressão de pena não é tão fácil. Ela é um pouco diferenciada por tratar-se de crime hediondo. Existem projetos no nosso país, e ainda não vige, que quem for condenado em crime hediondo não terá progressão de pena. Seria ótimo. Ok? Então o sujeito foi condenado num crime de homicídio qualificado, né? Uma qualificadora, 2, 3, não importa, a pena é elevadíssima, precisa cumprir de ponta a ponta. Se for para 20 anos, vai cumprir 20. Interessantíssimo, só que nós temos um outro problema. Qual é? Não tem espaço. Não tem espaço para botar os presos. Aliás, estão soltando todo mundo aí na pandemia agora, né? Solta todo mundo. Não é bem assim, isso aí é um pouco folclore. Não é que estão será? Soltando. Não é. Bom, depois nós vamos fazer um outro programa sobre isso aqui, é importante. Me falaram que soltaram aí milhares de pessoas só no estado de São Paulo. Bom, mas é outro programa, vamos lá. Nós temos um outro problema seríssimo, as carceragens. O Estado não investiu em educação. Lógico, aumentou o crime. Se nós tivéssemos investido em educação lá atrás, nós não teríamos necessidade de se criar presídios. Mas não criaram nem vagas escolares, tampouco vagas para o presídio, espaço prisional. Então hoje nós temos um problema sério. A sua pergunta, respondendo, esse indivíduo lá no Estado, ele vai ao convívio de outros presos que
praticaram o mesmo crime, ou pelo menos com a mesma relação ali. Porque se ele for colocado no convívio com outros, a sua vida vai durar aí minutos. Que também não seria muito ruim, né? Porque se ele for com o pessoal cometeu a mesma coisa, é trocar figurinha, né? Não é não, Marco? Vai trocar figurinha. Tinha que soltar no meio das feras lá para dar conta, né? Mas aí é barbárie, eu sei que você, que você está aí pela barbárie, é barbárie. Mas é revoltante, gente. Nós estamos falando de uma criança de 10 anos, que foi... Não, que é sobrinha dele. Que é sobrinha dele, que foi estuprada durante quase 4 anos. Sim, aqui do ponto de vista jurídico, técnico, o que a gente precisa prever? A pena é alta, mas o objetivo de levar o criminoso ao cárcere seria pela sua ressocialização. O problema é que o nosso sistema carcerário não ressocializa ninguém. Mas existem aí os especialistas, doutora, que dizem o seguinte: esse tipo de crime o cara não volta atrás, ele não vai se curar nunca. A questão é você precisa ressocializar. O doutor Palomba, o Guido Palomba, ele já disse: não adianta, esse cara vai voltar a cometer o mesmo crime. O norte-americano faz a castração para economizar tempo e dinheiro. Ele vai voltar a cometer. O Guido Palomba diz o seguinte: esse tipo de crime não tem solução. O criminoso, quer dizer, o bandido, leve o nome que você quiser dar a ele aí, ele vai voltar a cometer, ele vai voltar a estuprar. No dia seguinte que ele estiver fora da prisão, ele vai procurar uma criança e vai tentar estuprar. O crime é gravíssimo, o atendimento, né, para essa pessoa, ele precisa ocorrer, mas o nosso foco nós precisamos cuidar da criança. Isso. E a criança foi alvo de gritos, né, e achincalhamentos na porta do hospital, a ponto da equipe médica tentar pensar em qual sala teria menos acústica para a criança não ouvisse as coisas, as atrocidades que estavam sendo disparadas contra ela pelos fundamentalistas religiosos, que a gente sabe que o que mantém o aborto criminalizado, inclusive com projetos de leis retrógrados para voltar a criminalizar aquilo que já é permitido, é a bancada religiosa. Olha, misturar o que aconteceu ontem com ideologia política é outro crime. É outro crime. Essa criança não merecia ter ouvido a gritaria que ouviu ontem. Marcos, você quer completar? Exatamente. Justamente sobre isso aí primeiro, a Renata Avon, ela acompanha o programa aqui pela primeira vez, está gostando bastante aqui, cumprimenta os integrantes da bancada. E o Uriel Vilas Boas, ele disse que é inaceitável o comportamento desses grupos religiosos reacionários. Concordo com ele. Inadmissível. Estão culpabilizando a vítima. E se a gente for estudar a estrutura dos crimes que são cometidos contra a mulher, as mulheres acabam sempre sendo culpabilizadas pelos crimes que elas não deram causa. Isso trazendo para uma outra margem, quantas mulheres já buscaram ajuda, apoio, seja técnico jurídico, seja de outras pessoas, e as pessoas responderam: mas o que você fez para incomodar o seu parceiro de modo que ele... Sempre a mulher é culpada, A mulher, ela sensualizou, por que você estava usando essa roupa? Exatamente. Isso? Por que você estava com essa mini saia? Também, andando sozinha essa hora na rua, queria o quê? É o que a gente escuta. Né? Também você gritou com seu marido, lógico que ele te bateu. Também. Então, existe uma estrutura patriarcal novamente de culpar a mulher pelos atos dos quais ela é vítima. E o que aconteceu com essa menina, mais uma resposta disso. Estavam gritando, chamando a menina de assassina. Uma criança vítima de estupro, que teve seus direitos violados e ainda acusada de ter sido de ter matado o feto. Doutora, nessa pandemia, a mulher tem sofrido mais em casa? Está tendo uma violência maior contra a criança, o adolescente, a mulher? Muito mais. O aumento foi exponencial. Tanto que houve criação de canais para que as mulheres possam, né, denunciar através de boletim de ocorrência eletrônico pelo site da Polícia Civil. Algumas outras entidades também fomentaram denúncias por meio eletrônico. Nós também trabalhamos pela ONG Ela. E trazemos também maneiras de ajudar essa mulher a efetivar essas denúncias, assim, os canais da Defensoria Pública, o próprio Ministério Público, a Justiça, a própria Uber, né, criou um aplicativo, tem um botão dentro do aplicativo que você pode pedir uma corrida de graça até a delegacia da mulher mais próxima, se você estiver em situação de violência. 180, Disque Direitos Humanos. Houve necessidade imperiosa de aumentar os canais de denúncia, porque a violência doméstica e familiar aumentou num contexto absurdo, porque a convivência passou a ser 24 horas por dia. E isso já traz aquela questão de que relacionamentos abusivos já vinham ocorrendo desde muito antes e se intensificaram com a pandemia. Marcos, pois não. Vou fazer uma pergunta para o Armando de Matos, que sempre que a gente tem um problema de questão penal, que a gente faz o sinal de fumaça e recorre ao Armando de Matos Júnior.
Armando, a Sarah Winter já tinha muito problema na justiça já, né? Com relação a fake Ela estava news. com tornozeleira. Né? Foi presa, estava com tornozeleira, tinha uma prisão domiciliar. O senhor acredita que por conta desse episódio aí, dela tem citado, inclusive hoje, o Instagram e o YouTube encerraram as contas nas redes sociais que ela ainda mantinha. O senhor acredita que por conta desse episódio aí, essa prisão domiciliar pode ser revista e ela voltar aí para a cadeia? Em primeiro lugar, ela está na mira do STF, não é de hoje, né? Eles estão de olho nela há tempo e por motivos óbvios. Certamente, o preso que está cumprindo a sua pena em regime domiciliar tem ali um benefício da justiça, a qualquer momento poderá ser revogado. Se vai acontecer, não tenho certeza, mas poderá, respondendo à pergunta dele. Bom, essa também, vou te contar, hein? É outra bandida, né? Devia estar em cana mesmo. Olha, só para finalizar o programa aqui, a Secretaria-Geral da Presidência da República confirmou hoje a primeira morte por Covid. A Maria Helena Ribeiro Maia faleceu na madrugada desta segunda-feira. Dizem, né, na Secretaria que ela estava em teletrabalho, quer dizer, mas é a primeira morte que ocorre de funcionário ligado diretamente à Presidência da República, pelo menos que é divulgado. A gente lamenta muito, mas as coisas continuam acontecendo. Quero agradecer aqui primeiro a doutora Thaís Périco, que é vice-presidente da Comissão de Apoio às Vítimas da Violência da OAB, Violência da Mulher. Muito obrigado, viu? Obrigada pela oportunidade de dividir essa bancada aqui com vocês. O que vocês precisarem, nós temos uma ONG que chama ONG Ela, HELLA, que apoia e acolhe mulheres em situação de violência para poder tirar dúvidas, enfim, conhecer o nosso projeto. E eu estou à disposição. Muito obrigado. Doutor Armando, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui ao lado de vocês. Marcos Santana, até amanhã, Marcos. Obrigado, até amanhã. Se Deus quiser. Muito obrigado a todos vocês e amanhã a gente está de volta aqui no Ponto de Vista.